Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos revisar certos conteúdos. A gente começa revisando o capítulo 12, né, as atividades industriais, certo? Página 93, certo? A gente começa com a introdução, né, o que é indústria, né, é a atividade econômica que transforma a matéria-prima em produtos para o uso e consumo, certo? E as indústrias, elas necessitam, né, das matérias-primas fornecidas pela agricultura, pela pecuária e pelo extrativismo, certo? Pelo setor primário, que é o primeiro setor da economia. Depois, né, da fabricação, as mercadorias precisam ser distribuídas, isso é, vendidas e consumidas, através do setor secundário, certo? Que é o que transforma a matéria-prima, né, extraídas ou produzidas pelo setor primário. Né? Exemplos, a indústrias e produtos industrializados, certo? E para essa etapa final, né, se concretiza, né, são necessárias atividades terciárias, né, isso que é a prestação de serviço, né, e comércio, certo? Que é o maior ramo da economia, é o setor terciário, certo? Bom, as atividades econômicas, elas costumam ser utilizadas como base para avaliar, certo, os níveis de desenvolvimento de um país, assim os países que têm sua riqueza fundamentada, né, sobretudo nas atividades primárias, né, como é o caso de vários países africanos, que vivem basicamente do extrativismo mineral e da agropecuária. São considerados pobres, né, enquanto os que apresentam estrutura indústria mais moderna e completa, né, como no caso dos Estados Unidos, né, e Japão e Alemanha, que são classificados como ricos, né, ou desenvolvidos no mundo atual, certo? Os tipos de indústrias, vamos revisar, né, os tipos de indústrias. São três tipos. O primeiro, né, é a indústria de base ou de bens de produção. Né, esse tipo de indústria transforma a matéria-prima em um produto semi-acabado, que servirá de base para a elaboração de outros produtos, certo? Os minerais, por exemplo, geralmente não são encontrados, né, em estado puro na natureza, mas estão misturados uns aos outros e precisam ser separados. Então, essa é a função, né, a indústria de base, certo? Lembrando que no Brasil, a região que concentra o maior número de indústrias, né, siderúrgicas é o Sudeste, principalmente o estado de Minas Gerais, certo? O segundo tipo, né, de indústria é chamada de indústria de bens de capital ou intermediários, certo? Essas indústrias produzem os meios, né, e os instrumentos necessários a outras fabricações aos transportes, como autopeças, ferramentas, maquinários em geral, certo? Também tem importância decisiva no desenvolvimento industrial, pois a elas cabe equipar, né, outras indústrias mediante a produção de prensas, formas, guindastes e material ferroviário, ok? E o último tipo de indústria, né, a mais utilizada, chamada de indústria de bens de finais ou de consumo, certo? Esse tipo de indústria produz bens acabados, prontos para serem desfrutados diretamente pela população. Trata-se de indústrias leves, divididas em dois tipos: a indústria de bens de consumo duráveis e indústria de consumo não duráveis. Exemplo, né, a indústria de bens de consumo duráveis. São os que não se esgotam, né, imediatamente com o uso, como automóveis, aparelhos eletrodomésticos, móveis e etc, certo? E o mais utilizado, né, que são o tipo de indústria de bens de consumo não duráveis, certo? São aqueles que se esgotam rapidamente quando consumidos, como por exemplo, alimentos, roupas, calçados, remédios, cadernos e entre outros
exemplos, certo? Por exemplo, no Brasil, produz automóveis que são bens de consumo duráveis, mas não fabricam as máquinas e os equipamentos necessários para a montagem, certo? Por isso, nossa indústria é ainda dependente do exterior e precisa comprar equipamentos de outros países, não só para a indústria, né, automobilística, mas também para praticamente todas as outras, certo? E os fatores locacionais. O que são fatores locacionais, certo? São as vantagens, certo, que um local, né, oferece ao processo de produção de uma indústria, certo? E os exemplos seriam a energia, a matéria-prima, mão de obra, o capital, mercado, infraestrutura, comunicações, transporte, terreno e etc. Certo? Esses são os exemplos de fatores locacionais. E as revoluções industriais, certo? Vamos revisar as 3 revoluções industriais. Bom, nos primórdios, né, da sociedade, o homem modifica pouco o terreno do planeta, sobretudo antes do desenvolvimento da atividade agrícola. Com o crescimento populacional, o desenvolvimento de novas técnicas e o domínio de novas tecnologias, né, e instrumentos de produção, são as intervenções, né, que se tornaram cada vez mais intensas e amplas, certo? Então, a gente começa com a primeira revolução industrial, certo? Então, lembre-se que a primeira revolução, né, ela aconteceu na Inglaterra, né, no século XVIII, marcado pela invenção da máquina a vapor, né, que é a máquina de tecido, pelo cruzamento de tecido, e sua aplicação na produção de tecidos, fios e carvão, certo? Lembrando que o tecido foi a principal produção na primeira revolução industrial, certo? A Inglaterra, ela conseguiu desenvolver, certo, essa produção, principalmente extraída dos Estados Unidos e do Japão, certo? As reservas de carvão e ferro, né, a grande quantidade da mão de obra, né, o avanço tecnológico e a existência de mercados consumidores, esse processo provocou modificações significativas, né, na economia e na sociedade. A quantidade de profissões de mercadorias produzidas e de fábricas aumentou. As cidades passaram a crescer, em alguns casos, em um ritmo bastante acelerado. Segunda Revolução Industrial. Bom, já na Segunda Revolução Industrial, ela aconteceu no século XIX, certo? Com a industrialização de países como França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e o Japão, certo? Aconteceu novas fontes, né, de energia, né, eletricidade e o petróleo. O petróleo foi a principal fonte de energia, certo, da segunda revolução industrial. Lembrando que na primeira revolução, certo, foi o carvão mineral. Então, na segunda revolução industrial, deixar que aí foi para a eletricidade e o petróleo, certo? E também produtos químicos, né? Plásticos foram desenvolvidos e o ferro também foi substituído pelo aço, certo? Lembrando também que surgiram, né, as invenções, máquinas e ferramentas mais modernas, né, e diversos inventos, né, passaram a ser produzidos e comercializados, como automóvel, o telefone, televisor, rádio, avião e etc. Na segunda revolução industrial também, certo, teve um destaque com a produção, chamada de Fordismo, certo? O que foi o Fordismo? O Fordismo, né, foi uma produção industrial lançada pela Ford, certo? No mercado americano, né, conhecido como modelo T, que era um veículo robusto, né, seguro, simples de dirigir e principalmente barato, certo? Foi um ícone da segunda revolução industrial. Ele foi o primeiro carro a ser produzido em série, certo? Em linha de montagem, popularizando e revolucionando a indústria automobilística, certo? Lembrando que foi criado pela Ford, né? Também por Henry Ford, certo? Foi um modelo de produção em grande massa, certo?
E chegamos na terceira e última revolução industrial, certo? Conhecida também como Revolução Técnico-Científico-Informacional, certo? Ela aconteceu no século XX nos Estados Unidos. A marca também da terceira revolução industrial, né? Ela apresenta uma nova fase, né, nos processos tecnológicos decorrente de uma integração física entre a ciência e a produção, certo? Surgem complexos industriais, empresas transnacionais e as indústrias químicas e eletrônica, certo? Os avanços também da automação, da informática, da engenharia genética são incorporados ao processo produtivo, que depende cada vez mais de alta tecnologia e da mão de obra especializada. Lembrando também que na terceira revolução industrial, né, foi o destaque também da globalização, da telecomunicação, certo? E o modelo de produção, né, já na terceira revolução industrial, diferente da segunda, que foi o Fordismo, na terceira revolução foi o Just Time, certo? Ou Toyotismo, certo? O Toyotismo era um modelo de produção, certo? Que era realizado sob demanda, ou seja, eles só produziam, né, determinado produto realizado pela encomenda da população, ou seja, ele só produzia o que a população encomendava, certo? Que tinha como objetivo economizar, né, a produção e também os aluguéis de armazéns, certo? Bom, gente, esse foi a revisão, certo, desse capítulo, do capítulo 12, certo? Vamos revisar agora o capítulo 13.